Agora eu parto para a filtragem. É uma outra etapa, lembra? Transformação, retificação, que transforma para corrente contínua. A filtragem é a próxima etapa. O que é um condensador de filtro? Eu faço o exemplo como se fosse um reservatório de água. O condensador é uma caixa d'água. Vamos imaginar que a água da alimentação de uma indústria ou de uma casa, uma empresa qualquer. Eu venho com a minha água e coloco nessa caixa. Eu encho essa caixa. E a caixa eu coloco para alimentar a residência, a morada, o que você quiser colocar. O que a caixa d'água faz? Se houver algum problema na entrada da água, se faltar uma distribuição de água, a caixa d'água começa a fornecer água para a residência. Ela vai esvaziando, vai esvaziando. Com um sistema automático, uma boia, por exemplo, ela, à medida que esvazia, vai saindo um pouquinho d'água, a boia liga e coloca a água de novo. E ele enche. E ele fica assim, enchendo, esvaziando, enchendo, esvaziando. O condensador ele faz exatamente isso. Ele é uma caixa d'água de elétrons. Caixa d'água, né, sentido figurado, de elétrons. Ele enche de elétrons e quando nós não tivermos o fornecimento da fonte, ele fornece. Então, não fica com zero. Tá? Aqui é um circuito meia onda, como a gente estudou. O condensador é ligado aqui, ó, na saída do diodo, no catodo. Tá? Ó. Bom, se o diodo for invertido, a tensão aqui seria menos, não mais. Né? Não tem problema nenhum, pode também acontecer. A saída do catodo é mais, a saída do anodo é menos. Ó. Então, aqui eu mostro as correntes. Quando esse diodo conduz, eu tenho uma corrente que é a corrente da minha carga e eu tenho uma corrente que carrega o condensador. Por isso que o circuito meia onda ele não é muito bom, porque a corrente que vai ser distribuída, que vai passar pelo diodo, serão duas correntes, a da carga mais a do condensador. Tá? Então, essa corrente do diodo, quando eu falo assim, o diodo tem 1 ampere, tá? Não quer dizer que o meu consumidor vai ter 1 ampere, não. Por quê? Porque eu tenho aqui uma corrente para carregar o condensador. O condensador ele pega uma parte dessa corrente. Tá? Com o circuito de meia onda sendo muito ruim, ele é um circuito muito ruim de retificação, a minha corrente de carga é grande. Então, fica ruim de trabalhar. Por isso que ele não é bom. Uma boa parte da corrente do meu diodo vai para o condensador. E quanto maior o valor do condensador, maior a corrente. Porque se eu quero uma maior filtragem, eu tenho que aumentar o condensador. Se eu tenho uma caixa de água de 5.000 litros, eu posso ter água para 5 dias, vamos dizer, para 3 dias. Eu não preciso nem ter um fornecimento diário de água, que eu posso ficar aí com 3, 4, 5 dias com água. Né? Bom, então como é que fica isso aqui? Tá? Esse aqui é o mesmo circuito retificador, e eu coloquei o condensador aqui para a gente analisar. O condensador, para o filtro, ele é eletrolítico. Eu tenho vídeos de condensadores, eu já falei sobre isso. Eu tenho vídeo, eu acho que já deu aula de condensador, de tipos de condensador. Eu não coloquei na lista, mas depois, quando eu posso passar a lista, tem lá no vídeo lá. Tipos de condensadores, condensador, como é que ele funciona. Tá? E esse aqui é do tipo eletrolítico, ele tem polaridade, o mais em cima e o menos embaixo. Tá? A polaridade é o quê? Eu sempre ligo o positivo da peça no positivo da fonte e o negativo da peça no negativo da fonte. Bom, quando chega aqui, então, semiciclo positivo, o positivo está aqui, o que vai acontecer? Quando está zero, vamos supor que está tudo zerado, tudo está zero.
Eu vou dar um slow motion aqui, eu vou fazer em câmera lenta. Começa a subir a tensão da fonte, a corrente alternada começa a crescer e começa a carregar o meu condensador. Tá? O semiciclo positivo passa, porque é meia onda, e aí o condensador, quando chega no pico do sinal, na tensão de pico, o que vai acontecer? O condensador vai estar com a tensão da fonte. 9 volts, 9 volts, 12 volts, 12 volts. Aí o que acontece com a tensão da fonte? Começa a cair para zero. A fonte cai para zero, mas o condensador começa a fornecer tensão para o circuito. Porque ele não estava cheio, ele não estava carregado, entendeu? Então ele começa a receber a tensão. E ele começa a fornecer. Mas ele não refaz a tensão. À medida que ele vai fornecendo, ele vai perdendo tensão. Então, a tensão vai caindo. Só vai voltar a subir novamente quando o outro semiciclo positivo entrar no lugar. E aí ele vai e começa a encher de novo. Então, observa que do pico do sinal aqui, da maior tensão do semiciclo positivo até esse ponto zero, porque o negativo não passou nada, a tensão vai caindo, ó, até que ele carrega de novo. Por isso que a gente tem uma ondulação ainda. A filtragem ela não é tão boa por isso, porque o condensador ele não mantém a tensão. Ele fornece tensão, mas ele vai perdendo, até que ele sofra uma outra carga. Quando vem o outro semiciclo, carrega ele de novo. E aí ele vai e mantém aqui uma tensão. Essa tensão de ondulação a gente chama também de ripple. Não é muito bom. Tá? Quanto maior for esse ripple, maior essa ondulação, pior é a fonte. Tá? Ó, esse desenho melhora um pouquinho mais. Ó. Entrou o semiciclo positivo, carregou. Aqui, o semiciclo começa a cair para zero. Esse traço aqui é a tensão do condensador. Ó. Quando chega aqui novamente, o condensador recarrega, ele vai. Então, ele fica sempre assim, ele vai perdendo a tensão até ser carregado de novo. Tá? Então, essa é a função do filtro. No meia-onda, ele tem uma ripple grande, ou seja, ele tem uma variação grande porque ele fica muito tempo fornecendo tensão para o circuito. Ele fica daqui até esse ponto aqui se fornecendo. Porque daqui até aqui, a fonte foi para baixo, não conduziu, o diodo não deixou passar. Por isso, meia onda é ruim. Como que fica a filtragem no onda completa? Tanto com 2 diodos ou com 4 diodos, é a mesma coisa. O condensador é ligado do mais para o menos. Tá? Só que agora, olha que fantástico. No onda completa, esse pedaço que era zero, agora é completado por um semiciclo positivo também. Então, o condensador se carrega, quando cai para zero aqui, ele retorna novamente no próximo semiciclo. Então, o tempo de carga do condensador é bem menor. Ele se carrega mais rápido. No meia-onda, ele só iria se carregar aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, ele ia vir caindo até aqui. Ó. Aqui não, ele já subiu, carregou. Então, o ripple ou a ondulação no onda completa é bem melhor. Tá? Capacitor e condensador é a mesma coisa, tá, gente? Colocou capacitor, é o mesmo nome para a mesma peça, condensador ou capacitor. Então, aqui, ó. Então, o onda completa, ele é muito melhor, tanto faz o com 2 diodos ou em ponte, porque ele substitui aqui onde não teria nada, ele tem uma carga. Aqui em vermelho, vocês podem observar melhor. Qual é o defeito de um condensador desse aberto? Bom, no aparelho de áudio, a gente observa muito claramente. Se em um amplificador, um áudio, um rádio, um aparelho, ficar com um zumbido, geralmente a frequência da rede, 50, 60 Hz.
significa que esse capacitor abriu. Ele não está filtrando. Então, aí nós não temos uma corrente contínua boa e a gente consegue ouvir, por ser um amplificador de áudio. Tá? Um dos defeitos de um capacitor de filtro aberto seria isso. Se for um amplificador que tem um amplificador que a gente possa ouvir. A frequência da rede é passada e a gente ouve ela.